Tudo tranquilo por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Hotel Max Invest, o HTMX11, que é o único fundo de hotel que está dentro do IFIX, tá? O índice, basicamente, que a gente utiliza para mensurar ali todos os ativos de fundo imobiliário. Antes de mais nada, gostaria que você deixasse um joinha aqui para a gente, isso ajuda muito ao canal. E também se inscrever no canal, porque basicamente quando você for recebendo, quando for postando mais vídeos, você vai recebendo esses vídeos também. E isso vai ajudando bastante você. Beleza? Então, bora lá para o vídeo, bora lá para a análise, que vai ter um ponto muito interessante referente a se é uma boa oportunidade um fundo de hotel ou não. Beleza? Então, pessoal, entrando um pouquinho mais aqui no fundo, é um fundo que basicamente a gente vai ter que olhar sobre movimentação, olhar sobre como que está o cenário econômico e entender principalmente como é que estão essas acomodações. Eu acho que um paralelo muito grande que a gente consegue trazer é como se fosse, por exemplo, a Movida, a Localiza dentro de um outro setor. Por que esse comparativo? Porque vai ter que olhar taxa de ocupação, tem que olhar qual que está sendo a média de receita, entre outros aspectos também ali, só que como é um imóvel, então ele está estático. É um pouco diferente. Bora lá para a análise então. Começando aqui, pessoal, antes mesmo de entrar no ativo, vou falar um pouquinho da taxa de ocupação. Depois a gente entra no ativo e vai entendendo algumas coisas, alguns pontos, tá? Então, quando a gente olha para a taxa de ocupação, a gente vê que antes da pandemia, né, março de 2019, ele estava liberando seus 70% e agora está aqui na casa de 61%. Ele oscilou bastante aqui no último ano e nesse ano de 2023, mas ele está aqui hoje, atualmente, nesse 61%. Isso é bom, isso é ruim, isso depende muito. Por que que eu falo que depende, né? Aqui era 70% com uma diária média de R$ 352, era um custo mais baixo. Aí você pode perceber que aqui no ano de 2020 teve que ter uma diária mais baixa, cenário de Covid, cenário ruim para o fundo, né? Porque basicamente as pessoas não estavam se encontrando pessoalmente, então o fluxo total acaba sendo muito menor e acaba depreciando ali a alocação. Agora, recentemente, você pode ver que deu uma alta bem expressiva, R$ 598 a diária, e agora está aqui na casa dos 455. Um ponto muito importante, né? Ah, está em queda agora esse valor, está em alta. Bom, basicamente, o fundo ele tem a concentração no estado de na cidade de São Paulo, então é muito mais uma viagem de negócio do que uma viagem a passeio. Tem essa questão de quando vai chegando no final do ano, basicamente as pessoas já fecharam bastante negócio ao longo do ano, então começa a cair um pouco o fluxo. Heavy Par, tá, pessoal? Que isso aqui é basicamente esse valor aqui de 61% vezes esse 455. Quanto que está sendo essa taxa de alocação pelo percentual, né? Então, contando os quartos ociosos também. Então, como se aquele quarto ocioso tivesse que ser compensado pelo valor que está no que está alocado. Então, ele está R$ 279 por quarto, quando a gente olha como se tivesse essa taxa de 100% de locação. Então, isso é bem importante. A gente vê que teve algum cenário que estava muito abaixo aqui em 2020, ó. Basicamente não tinha locação. 2020, 2019, na casa ali de R$ 245, agora 279. Então, um pouquinho a mais, ok? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais esses fatores. Então, basicamente, quando a gente olha, né, a gente vê que o recebimento por quarto lá em 2022, em agosto, era R$ 3.000, agora está 3.329. Isso aqui numa média mensal. Então, quanto que cada quarto está fazendo de rentabilidade? A gente vê que aqui no comecinho do ano, março de 2023, chegou a bater 5.300, uma procura mais forte, o pessoal já saindo da pandemia, entre outros aspectos, basicamente puxou bastante a receita. Então, traz nisso daí os aspectos, né? A gente vê aqui ó, 61% de locação de diária, a 454, por consequência, o fundo atingiu um RevPAR de 278, tá bom? Então, essa é uma peculiaridade, é um pouco diferente daquele fundo imobiliário tradicional, no qual você vai olhar muito mais ali para o recebível ordenado, que ia ter uma sequência, uma média ali de recebimento. Então, esse aqui está muito mais atrelado a movimento de mercado.
Então, o fundo de tijolo, ele geralmente tem uma característica um pouco diferente, né? A gente vai olhar para um fundo de shopping também, tem essa questão de fluxo atrelado a ele. Beleza, vamos lá então entender um pouco mais como que está diversificado esse fundo. Hoje, para vocês terem uma ideia, 37% dos quartos nos quais eles têm é na classe econômica, 3% na classe super econômica, 35% na classe média e 25% na alta classe média. Então, ele tem uma diversificação também ali de públicos dentro do fundo. Isso é bem importante, porque basicamente você não está focado dentro de uma só classe, um só nicho de cliente. Outro ponto também, como eu mencionei anteriormente, ele está concentrado na cidade de São Paulo. Então, você vê aqui que 32% está no Itaim, 28% no Brooklyn, 11% no Jardins, 10% no Campo Belo, 10% na Chácara Santo Antônio. Então, isso traz bastante relevância, porque quando você olha, né, para quem não é de São Paulo, para quem não conhece, está um pouco mais distante, basicamente são bairros muito bons. São bairros nobres, né? A gente vai olhar para Itaim, para Brooklyn, Jardins, são bairros que têm um alto fluxo e, ao mesmo tempo, você consegue subir os preços desses imóveis, dessa locação de diária, basicamente porque é um imóvel bem procurado, é próximo das regiões mais interessantes de São Paulo, seja para passeio, seja para negócios, entre outros aspectos. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre como que está essa questão de locação. Hoje aqui, por exemplo, né, eu trouxe para o upper mid-scale, né, que é classe média alta. Então, você vai ver que está no Itaim Bibi, eles têm no total ali dentro 6 unidades. Então, eles não são donos do prédio inteiro, eles têm 6 unidades aqui dentro. Quando a gente olha para o mid-scale, né, que é a classe média, eles vão ter aqui, por exemplo, dentro desse outro do Itaim Bibi, né, que é o Mélia Shopping São Paulo e Guatemi, 9 unidades. A gente vai aqui para o Ibis Faria Lima, classe econômica, eles têm 74 unidades, e o super econômico no Jardins, 10 unidades. Então, por mais que você está falando de super econômico, você está falando de um bairro extremamente bem localizado, que vai conseguir ter uma taxa mais alta ali de locação, e ao mesmo tempo você não está refém de uma depreciação desses imóveis de maneira inesperada, por algum tipo de evento que possa ocorrer ali na região. Então, voltando aqui um pouquinho outro ponto, eu acabei esquecendo de mencionar, quem são as administradoras nesses quartos, né? Então, você vai ver aqui, ó, 40% é da Arcor, que é a rede do Ibis, 31% Stan Plaza, então são os principais. Então, a gente vai ter que olhar e entender que, tá, a gente está dentro das principais redes hoteleiras, não só do Brasil, mas do mundo. Então, quando a gente vai aqui para a parte já de como que estão os cotistas, né? Pode perceber que os cotistas aumentaram aqui, ó. Eles vinham em baixas, um número mais baixo aqui no comecinho do ano e agora já está aqui em 27.800. Isso tem um reflexo muito importante no preço da cotação do ativo, que eu vou mostrar um pouquinho à frente. Vamos frisar bem. Antes de entrar nesse aspecto, eu vou falar um pouquinho aqui do resultado financeiro. Então, quando a gente olha a receita, né, a gente vai ver aqui, ó, a receita de diárias lá em março foi de 1.091.000, agora em agosto, 1.625.000. Então, a gente já vê uma receita mais expressiva, né, basicamente puxada pela questão de a taxa de ocupação está um pouco mais baixa, mas o preço um pouco mais alto. Isso puxa a receita ali somente das diárias. A gente vai ter aqui também a venda dos quartos. Não necessariamente que o fundo vai ter um quarto e ele vai permanecer para o resto da vida com ele. Então, ele pode fazer a venda desses quartos. Nesse mês de agosto, teve aqui a venda de 2.270.000 referente aos quartos que foram vendidos. Então, ele faz receita também a partir dessa questão. Às vezes você pode pensar o seguinte, né? Mas isso é uma preocupação? Será que está perdendo valor patrimonial? Será que está acontecendo uma coisa assim? Eu vou trazer um pouquinho à frente, segura aí. A gente vê também que a despesa cresceu junto, né? É natural, porque quando você faz a venda, você vai ter despesas de imposto, se teve valorização, você vai ter despesas de despachos ali e tudo mais, então acaba impactando também, natural. A gente vai ver dessa forma, então, que o lucro líquido aqui nesse último mês foi de 3 milhões, enquanto que no começo do ano estava em 950.
Então você pode perceber, até mesmo pelo lucro líquido da cota aqui, ó, e também o lucro distribuído, você vê que oscila bastante. Que chegou, hoje está batendo R$ 2, enquanto estava batendo 63 centavos no começo do ano. Então ele tem essa oscilação. É um fundo para ter um pouquinho mais de estômago, mas também num ponto certo de entrada você consegue ter uma rentabilidade também mais interessante. Então a gente vê que dessa forma a receita de diárias, ela referente ao resultado do fundo, né, ela representou ali um pouco mais de 50% da receita e teve receita de venda também que impactou bastante dentro dessas receitas. Desculpa, falei 50%, um pouco mais, é que tem que somar os dois, né, receita de venda e receita de quarto, deu 2,59 por quarto, e aí teve os custos, né, teve as operações aqui também, e teve os custos, basicamente aqui no resultado final deu R$ 2. Tá? Então isso é bem importante de frisar. Receita de diária foi menor do que a venda dos quartos, mas a receita de diária está vindo alinhada, não está uma preocupação nesse momento. Como eu mencionei, né, pessoal, será que o fundo está num ponto bacana? Será que está num ponto ruim? É bem importante a gente olhar para alguns fatores. A gente vai ver que hoje, né, o patrimonial é 1,32, é R$ 132. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a cotação está com 1,28 PVP, então está ali em 1,60, 60 e poucos. Então, basicamente, isso está fazendo o quê? O fundo está sobrevalorizado. É um fundo que está hoje com 28% de ganho em relação ao valor patrimonial. Então, isso torna um risco para quem faz uma entrada nesse momento, só que, ao mesmo tempo, a pessoa que enxergou e conseguiu se orientar para fazer uma alocação dentro desse fundo quando ele estava abaixo do patrimonial, conseguiu sair muito bem. Por quê? Pode perceber que aqui ó, não tem o ano, ó, 2020 e 2022, não tem o ano de 21. 21 não foi pago o dividendo. Então isso penalizou bastante o fundo. O que aconteceu? Hoje, lembra que está entregando aqui os R$ 2 por dividendo? Se a pessoa conseguiu comprar quando ele estava num momento de depreciação ali da cota, a cota estava menos de R$ 100, então basicamente a pessoa está recebendo R$ 2 agora de dividendo, então um yield muito grande. Então, por isso que é importante sempre acompanhar e entender um pouco mais, porque quando você está por dentro desse tipo de alocação, você consegue ter uma grande sacada para poder ganhar um dividendo muito legal ao longo do tempo. Como eu mencionei anteriormente, a questão de patrimônio, né? Então, você pode perceber que o patrimônio líquido do fundo, ele não vem depreciando, por mais que venda ali os imóveis. Então, tem essa questão, não tem um problema ali diretamente ligado a isso. O fundo vem continuando com apreciação, não vem depreciando ali no valor, entre outros aspectos, então não é uma preocupação dele vender o quarto, tá bom? E olhando para a rentabilidade, olha aqui, pessoal, isso aqui é muito importante frisar, né? Deixa eu até tirar aqui. Ó, pessoal, como eu mencionei, então basicamente, né, quando a gente olha nesse período aqui, ó, a gente vê que o fundo ele está bem abaixo dos outros indicadores, mas aqui que é o ponto, ó, que eu mencionei de compra. Não precisa ser necessariamente, né? É difícil de acertar esse fundo, mas pode pegar todo esse cenário aqui, ó, um pouco maior. Quem comprou aqui está com um fundo, está recebendo um dividendo muito bacana, ali em torno dos seus 1,8%, e vai receber por um período bem longo. Então isso é bem interessante, são momentos assim que faz a carteira dar um salto de crescimento e rentabilizar muito bem. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha achado interessante. O fundo de hotel ele é um pouco diferente das outras classes. Espero que você tenha compreendido muito bem. Qualquer dúvida, qualquer ponto, deixa ali nos comentários. Se você tiver o fundo, comenta também. Estou sempre à disposição por aí. Vou criando sempre mais vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!